Glória a Deus. Amém? A suficiência das Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 ao 17. Glória a Deus, aleluia. As Escrituras, a palavra de Deus, continua ainda, né? Esse mesmo assunto, tá? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Eu vou repetir, tá? Toda a Escritura, toda a palavra de Deus é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? Versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus. Então, olha só. A Bíblia, ela é o maior tesouro de sabedoria. O maior tesouro de sabedoria. Amém? Eis aí a razão por que em Provérbios capítulo 1, tá muito claro, né? Como a gente viu ontem, em Provérbios capítulo 1, versículo 20 em diante, Deus ele nos chama para que a gente se converta pela palavra. Amém? Não há mudança, não há conversão na vida do ser humano se não for pela palavra de Deus. Então daí a gente já pode chegar a uma conclusão que nós nunca vamos poder viver uma vida cristã enrolando, empurrando com a barriga. Hoje está bem, amanhã não está. Não, nós vamos precisar viver uma vida a cada dia sendo transformados, moldados pela palavra de Deus, porque ela é suficiente para nos transformar. Então, a suficiência da palavra de Deus, né? Nós podemos ver dentro deste versículo tudo isso. Tudo que nós precisamos saber da palavra, você pode estar aqui dentro desses versículos aqui que a gente acabou de ouvir. Entendeu? E em Provérbios capítulo 1, nós vemos que até porque, a razão por que Deus vai nos ouvir, primeiramente, Ele vai nos ouvir se de fato nós estivermos, né? Nós estivermos se agradando dele, da palavra dele. Como eu posso me agradar de Deus? Eu começo me agradando da palavra. Então, a pessoa que ela rejeita a palavra de Deus, ela rejeita a Deus. Amém? Ela rejeita a correção. Essa correção, quando a palavra de Deus fala de correção, essa correção tem a ver, no sentido de que quando as pessoas quebravam um osso, entendeu? Eu lembro lá no interior, né, do Maranhão, lá em casa era assim, nós não tínhamos um hospital, só tinha uma maternidade naquela cidade, né? Mas tínhamos um farmacêutico que era como se fosse um médico. Ele entendia tanto de remédios, assim, para tudo e qualquer problema de saúde das pessoas, e era mais das plantas, né? Você ia na farmácia, às vezes ele até vendia o remédio para você, mas ele te indicava alguma planta para você, né? Por exemplo, quando as pessoas quebravam o braço, eu lembro muito bem, colocava assim numa tipóia, né? Dava assim, o nome de tipóia, né? E aí, primeiro eles faziam um curativo. O curativo eles colocavam, imagina que eles colocavam um mastruz, aquele matinho, né? Que você toma com leite, diz que é bom para, né? Isso assim. Bom, eles diziam que é muito bom para pessoas que estavam com o pulmão cheio de secreção, né? E assim por diante. Ou então uma inflamação, alguma coisa, o mastruz resolvia. Então, eles colocavam ali, davam um banho ali do sumo do mastruz, amarrava ali, passava uma como é que se diz? Uma fita de pano, de tecido,
Entendeu? Era o curativo que era feito quando o osso era quebrado. Gente, como dava certo, ó. Aí a pessoa colocava numa tipóia, aí juntava osso com osso. Claro que é um milagre de Deus. O homem poderia usar tudo aquilo, mas é um milagre de Deus para unir o osso novamente, porque só Deus pode fazer isso. Entendeu? Então o homem usava esse artifício, essa técnica. Então, isso que a palavra de Deus diz. Como naquela época era assim que eles cuidavam dos doentes, então a palavra de Deus, olha só, foi falada aqui, ó. É nesse sentido, ó, para corrigir. Entendeu? A palavra, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Então, o apóstolo Paulo, ele fala com Timóteo, né, que ele precisava estar como? Preparado, não ter do que se envergonhar. Amém? Mas ele tinha que estar muito bem preparado para saber manejar muito bem a palavra de Deus. Glória a Deus. Saber ensinar. Então, tudo que eu tenho para levar as pessoas, para ensinar as pessoas, eu preciso não levar do que eu penso, do que eu acho. Às vezes tem perguntas, né, que os pastores fazem, que as pessoas, nós como pastores fazemos. O que você acha? Entendeu? Sobre casamento, né? Uma vez eu falei assim, olha, se você concorda com o segundo casamento, depende, né? Depende. Depende muito. Se a pessoa ficou viúva, morreu, tudo bem. Mas se a pessoa simplesmente, não gostei de fulano, porque, né, entendeu? Casei, mas meu casamento não era, os meus sentimentos, o que eu penso, o que eu deixo de pensar, não é compatível com o que o fulano, o meu cônjuge, né, pensa e tal. E aí eu separo. E aí eu vou para o segundo, então eu posso também ir para o terceiro. A minha resposta é essa. Então então você acredita? Tá, então fica com a sua crença dessa maneira, porque eu prefiro a palavra de Deus. Eu prefiro a palavra de Deus. Eu vou ficar com a palavra. Você está entendendo? Então é isso, queridos. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir. Eu quero ouvir na versão aqui da Raquel, tá? Da Bíblia da Raquel. Versículo Toda 16. A escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer entender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Amém? Então, redarguir, ensinar, entendeu? Então, é meu dever, como eu estou no púlpito, meu esposo, né? A Raquel, a pastora, todos vocês, todos os pastores aqui, hein? Então, como nós estamos no altar, a palavra de Deus, ela é apta. Glória a Deus, é suficiente. Apta é suficiente para ensinar. Então, eu preciso levar somente a palavra de Deus para as pessoas. Amém? A próxima palavra aqui na Bíblia da Raquel, que ela falou, que ela leu, que significa redarguir. É ensinar o que é verdadeiro. Redarguir, ensinar o que é verdadeiro. Começa tudo de novo. Toda a escritura foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer entender o que está errado em nossas vidas. Amém. Para fazer entender, entendeu? O que está errado em nossas vidas, certo? Então, a palavra de Deus, ela vai nos corrigir, ela vai nos mostrar, ela vai nos esclarecer o que está errado em nossas vidas. E geralmente você não vai encontrar lá na palavra, entendeu? O que você está fazendo acerca do que você está fazendo ou do que eu estou fazendo de errado, entendeu? Você vai encontrar o caminho certo, o caminho que Deus te mostra para você entrar. Amém?
Quando ela leu ali no começo do versículo na Bíblia dela que diz ela é dada por Deus. Daqui nós podemos entender. Às vezes eu cheguei a entender isso dessa maneira, só que hoje não. Fulano de tal, nossa, é um grande homem de Deus. Olha, o pastor fulano, cicrano, né? Grande homem de Deus. Às vezes a gente pensa assim, não, o Senhor, ele me inspirou. Não, a Bíblia diz que essa palavra, ela vem direto de Deus. Não sou eu, não é você, não somos nós que somos inspirados. Não, ela vem direto de Deus. E ele usa sim, ele vai usar você, mas a palavra veio dele. Amém? A palavra tem que vir dele. Então, por quê? Porque é um sopro, é como um sopro. Amém? Ela mesmo diz em João capítulo 6, versículo 63, ele diz, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Então, quando a gente ouve alguém dizer assim, olha, que o Senhor revelou fulano e mostrou, pra você ter uma ideia, às vezes a gente procura profetas, né, os homens que se dizem profetas, e aí depois você ouve daquela pessoa, entendeu? A pessoa se intitula profeta e acaba dando a honra, né, a gente acaba dando a honra para o homem, olha só, e você vai descobrir que aquela palavra está na Bíblia, entendeu? Então, daí você pode entender que, primeiramente, você tem que se equipar, entendeu? Se equipar como um navio. Imagina um navio que vai para o alto mar e vai ficar semanas, meses, né, no alto mar. Meses, né, no alto mar. Principalmente os navios que vêm de fora, de muito longe, entendeu? Passam meses viajando. Tu acha que quando ele sai, aquele navio, ele sai do porto, ele vai sair de qualquer modo? De qualquer jeito? Ele não vai chegar onde ele precisa chegar. E talvez a maneira como foi preparado aquele navio, dependendo de como foi preparado, ele pode ficar, vamos supor, já no meio do caminho de um dia. Aquele navio que saiu para viajar 1 mês, 2 meses, imagina. Se ele não estiver bem equipado, ele vai parar pelo meio do caminho. Então, nós podemos perceber, né, que muitos cristãos, eles estão parando no meio do caminho, se deparando com situações que não tem como resolver, justamente por causa de não ter se preparado para viver neste mundo, entendeu? Diante de todas as situações que nós vivemos, lutas, problemas, e aí a gente quer remendar, entendeu? Como nós estávamos comentando sobre o livro de leis desta terra, eu não sei quantas vezes maior do que essa Bíblia, entendeu? Você já viu? Um livro de leis, né? Dessa altura. Entendeu? Por quê? Porque são inúmeras e inúmeras leis que já foram corrigidas, já foram acrescentadas, remendadas, tira aqui uma coisa e depois coloca outra e assim por diante. Então, nós podemos ver um livro imenso, né? Muito grande, cheio de leis remendadas. São as leis do nosso país e de muitos outros, né? Mas este livro não tem como remendar. Amém? Glória a Deus. Não tem como remendar. Então, eu nunca posso entrar numa dessa. O que você acha? Né? O que você acha de né, 3º, 4º casamento? Né? O que você acha de 2º, 3º, 4º casamento? Aí, olha, eu não acho, mas a palavra de Deus. O que você acha disso, daquilo outro? E aí a gente vai caindo nessa. Mas a palavra de Deus, ela é o maior tesouro de sabedoria para nós seres humanos. É a palavra de Deus. Há 2 coisas que sairão deste mundo, entendeu? Que vão sair deste mundo, entendeu? A palavra de Deus e a palavra do ser humano. Amém? A palavra suficiente quer dizer o quê?
que você tem tudo o que você precisa. Amém? Amém. Suficiente, que você tem tudo o que você precisa e na hora que você precisa. Isto quer dizer a palavra de Deus, suficiente. Se você tem ela, se você procura ter ela, você vai ter tudo o que você precisa e na hora que você precisa. Glória a Deus. Glória a Deus. E você pode perceber que até mesmo o mundo, né? Você pode chegar num médico e de repente você está desenganada pela medicina e o próprio médico pode chegar e dizer para você, olha, agora acabou o meu conhecimento acerca da sua doença. Agora é só Deus. Deus usa a própria boca do médico, né, para fazer a gente voltar para a Bíblia, né, para a palavra de Deus. E aí você vai para a palavra de Deus e você vai encontrar lá, né, no livro de Lucas, a palavra de Deus nos diz, Lucas capítulo 8, né? Acho que é Lucas 8 ou Marcos 8. Depois eu vejo isso aí com vocês. Ele diz o quê? Para Deus não há impossível. Amém? Aí eu disse, nossa, o médico me mandou, me falou que agora só Deus na minha vida. Olha aí, você voltou para a Bíblia, ele te mandou para a Bíblia. Por quê? Porque ele chega a dizer, né, que para Deus não há impossível. Então, para o médico há, mas para Deus não há. Ele não te mandou para a Bíblia? Sim, sem saber ele te mandou para a Bíblia, né? Então, veja só, a palavra suficiente quer dizer que você tem tudo o que você precisa e mais além, você não precisa de mais nada, então. Efésios capítulo 1, versículo 16, entendeu? Capítulo 1, versículo 16, eu quero ir lá com você, amém, glória a Deus, Efésios 1, 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o quê? O espírito de sabedoria e de revelação. Vem de onde? Da própria palavra. Porque Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Então, o apóstolo Paulo estava orando pelos Efésios para que eles pudessem ter o espírito de sabedoria e de revelação. Mas eles não poderiam ter se eles não conhecessem a palavra. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Tudo isso através da palavra. Ninguém vai saber a esperança da sua vocação se não for pela palavra. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Também ninguém vai saber se não for pela palavra. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Olha aí, pela palavra. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado, poder, potestade, domínio e de todo o nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Tem como chegar a esse conhecimento, a não ser pela palavra? Não tem. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Então, esta palavra ele deixou com a igreja dele na terra. Glória a Deus. Ele deixou para mim, ele deixou para você. É necessário que nós tenhamos a palavra de Deus para que a gente possa chegar a este conhecimento, assim está escrito na palavra do Senhor. Capítulo 3, versículo 14, da mesma forma, ó. Por causa disso, versículo 14, de Efésios, tá? 3, 14. Me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo, ele orava pelos Efésios, para que eles tivessem essa sabedoria, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, pronto,
para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais, meu Deus, ó, sejais corroborados com poder, revestidos, né? Com poder, pelo seu Espírito no homem interior. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra de Deus, ela vai formar, olha só, um caráter, que é o caráter de Cristo em mim, em você, para que Cristo habite, olha aí, para que Cristo habite, o versículo 17 afirma isso, pela fé no vosso coração. Amém? Por isso que Ezequiel 36, 26 e 27, o Senhor diz, lá ele já estava se referindo a esta palavra aqui, a esta questão aqui, a esta razão. Ele quer habitar, é Deus habitando na terra em mim, em você. Aí ele diz, dá-vos-ei coração novo. Ele fala lá no Antigo Testamento, ó. Dá-vos-ei coração novo, tirarei de vocês o coração de pedra, darei a vocês um espírito novo e colocarei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos. Então, não é isto? Tá aqui, ó, versículo 17. Para que Cristo habite pela fé, olha aí, o Espírito de Deus. Como Cristo habita no meu espírito? Pela palavra. Porque a palavra é espírito. Então, quanto mais eu me encher da palavra de Deus, mais eu me encho de Cristo. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, eu oro, eu suplico, né, a Deus por vocês, para tudo isso, ó, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Porque só assim, olha aí, porque só assim, olha o que ele diz, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender. Então, como eu vou compreender? Como eu vou compreender o que Deus quer que eu compreenda? Entendeu? Como eu vou compreender? Se eu buscar esta palavra, se eu meditar nela, se eu me esforçar por ela, para ter ela em mim. Porque o apóstolo Paulo está afirmando aqui em Efésios que só assim, eu e você, nós vamos poder perfeitamente compreender com todos os santos, juntamente com todos os santos, qual seja a largura, qual é a largura, qual é o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Amém. Entendeu? Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Glória a Deus. Então, essa é a razão porque ele falou para Timóteo que ele procurasse se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tinha do que se envergonhar. Amém? Porque nós não podemos andar como filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós não podemos andar errantes na terra, neste mundo. Amém? Cheio de remendos, né? Vira e mexe. Ai, caí, ai, eu errei, ai, entendeu? Não, se a gente quer diminuir isto em nossas vidas, vamos dizer assim, né? Se a gente quer viver mais para Deus do que para o nosso próprio ego, né? Do que para a nossa própria razão, do que para o mundo, entendeu? A gente quer viver até que nós chegamos ao dia perfeito, né? Como diz a palavra do Senhor, que a Bíblia diz que a luz do justo ela vai brilhando e brilhando mais e mais. Ela não tem que deixar de brilhar, tem que brilhar e mais até ser dia perfeito. Glória a Deus. Então tem o meio dele trabalhar, entendeu? Não é você procurando por si só.
Ah, não, agora eu mesmo vou fazer de tudo para mim ser bonzinho, para mim melhorar a minha vida. Não, entendeu? Isso aí são outras pessoas que fazem isso. Ah, fulano tal tem que melhorar. Então, por isso que ele morreu e ele nasceu agora. Aliás, porque na outra vida ele era um cachorro, na outra vida ele era um passarinho, entendeu? Não tem essa teoria aí dos homens, né? Agora ele, né? Ele nasceu, fulano tal tá sofrendo, acho que é porque na outra vida, né? Ele era isso, aquilo, tá? E agora ele veio de novo para essa vida de novo, novamente, para poder se aperfeiçoar, se melhorar. Não existe isso. Na palavra de Deus diz que é o Espírito de Deus. E ele vem para nossas vidas nos moldar, nos transformar pela palavra. Não tem outro meio. É a palavra que nos limpa, é a palavra que nos molda, é a palavra que nos lava, é a palavra que nos transforma. Então o apóstolo Paulo está orando aqui pelos Efésios. Ele diz assim, e conhecer o amor de Cristo, para que vocês possam conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Para que vocês não andem, em outras palavras, ele está dizendo, para que vocês não andem de acordo com o que você pensa, mas você ande de acordo com o que Deus pensa. Deus quer nos ajustar à vida dele. E não tem outro meio dele nos ajustar se não for pela palavra dele. Aí ele diz aqui, ora aquele que é poderoso. Pronto, ele encerra aqui com chave de ouro. É aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Acabou esse negócio de a gente ficar dizendo, né? Eu não posso. Será que eu consigo? Não, olha aqui, a Bíblia diz assim, ora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Glória a Deus. Então, eu preciso deixar com que esse poder opere em mim, trabalhe em mim e através de mim. E aí o apóstolo Paulo fala para Timóteo, né? Apresente-se, procura se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. E a Bíblia diz assim, a esse a glória, versículo 21 de Efésios 3, a esse a glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Então ele está dizendo que a glória é dele, a glória, a honra, a glória é dele na igreja. Então a palavra dele, ela tem que ser pregada. Por quê? Porque ela é suficiente para mudar o pecador. Glória a Deus. É a palavra de Deus. Então, olha só, ela é suficiente. Versículo 2, capítulo 2 de 1 Coríntios também, você pode deixar anotado aí também, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 1 também, né? Capítulo 1 de 1 Pedro, você pode também anotar. Também, se quiser fazer um estudo aí dentro desse assunto, 1 Coríntios 2 e Provérbios capítulo 1 também, né? Então, a revelação geral, olha só, a revelação geral de Deus. Eu gostaria de ir com você para Salmo de número 19. Vamos ver a revelação geral de Deus. Ele se revela dentro da palavra dele. Depois a gente volta para 2 Timóteo, tá? Salmos 19. Nós vamos ver a revelação geral de Deus. Então, ele se revela geral para toda a humanidade, até para os ímpios, né? Para todas as pessoas que não conhecem a ele, ele se revela. Tá aqui, Tá bom? E ele se revela de uma maneira especial. Deus se revela de duas formas, de maneira geral e maneira especial. Salmo de número 19. Nós vamos ver a maneira como Deus se revela. Amém. Olha só, os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Meu Deus, um dia faz declaração a outro dia. Não é verdade?
Amém. Glória a Deus, que lindo. Ó. E uma noite mostra sabedoria a outra noite. Jesus, que lindo. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Glória a Deus. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles, pois, uma tenda para o sol, que é qual noiva que sai do seu tálamo. Uma palavra diferente, não conhecia, né? A noiva que sai do seu aposento, né? Tá na tua Bíblia, que é dessa maneira? Pode ler aí. Eu acredito que tá. 5. Amém? Onde Deus traçou um caminho para ele. Dia após dia, o sol percorre esse caminho. Brilhante e belo como um noivo que sai do seu aposento. Glória a Deus. Tálamo, sai do seu aposento, exatamente. Que é tal, aliás, que é qual noivo que sai do seu tálamo, aposento. Tálamo é aposento. Tá bom? E se alegra como um herói a correr o seu caminho. Glória a Deus, que lindo, tremendo, né? Essa é a manifestação de Deus para todos os homens, toda a humanidade. Ele se manifesta de modo geral. Amém? A Bíblia nos mostra isto, que Deus se manifesta para todo ser humano. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. Amém? Está se relacionando com o versículo 4. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo, neles pôs uma tenda para o sol. Amém? Uma tenda para o sol. Então o sol vai em todas essas tendas. Olha só. É como um noivo que sai da sua tama, do seu tálamo, do seu aposento, tá? Na minha Bíblia fala tálamo, significa aposento. Versículo 6. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. E nada se furta ao seu calor. Entendeu? Nada se furta ao seu calor. Ninguém pode detê-lo, né? A lei do Senhor, agora vamos pro... Tá, como que Deus se manifesta a toda a humanidade, de modo geral? Aí você vê isso no Salmo de número 19, do 1 ao 6, amém? Só que nesse texto a gente já responde essa questão, né? Como que Deus se manifesta, amém? Do versículo 7 em diante, ele se manifesta a mim, a você, a todo ser humano. Ele diz aqui, ó, a lei do Senhor, e ele se manifesta, aliás, ele se manifesta geral a todas as coisas, amém? E a todo ser humano. Mas ele se manifesta especial, de uma forma especial, a mim, a você, a todos quanto o ama. E ele está dizendo aqui, ó, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Ele está se referindo a quem agora? Diretamente ao ser humano. Glória a Deus. Glória a Deus. Refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Amém? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. Amém? Juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles
é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode atender os próprios erros? Expurga-me, tu, dos que me são ocultos. Eu vou pegar uma outra tradução, até o 12, Kel. Vamos lá? Pode ser a tradução da Raquel aqui, ela vai ler em voz alta. Começando no 7. Começando do 7. A lei do Senhor é perfeita, ela devolve à nossa alma as forças perdidas. A revelação da vontade de Deus é digna de confiança. Ela dá sabedoria a quem estiver disposto a aprender. As ordens que Deus dá aos homens são sempre justas. Quem obedece sente uma profunda alegria no coração. Os preceitos do Senhor são bem claros e iluminam os nossos olhos. A obediência ao Senhor nos conserva puros. É a garantia de vida eterna. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas justas. Valem mais do que o ouro, mesmo o ouro mais fino. São mais doces do que o mel, do que as gotas de favo. Além de tudo isso, serve para nos corrigir quando estamos errados. Quem segue as instruções de Deus recebe recompensas. Quem sou eu para discernir os pecados que se escondem em meu interior? Por favor, Senhor, perdoe os meus pecados ocultos. Amém, glória a Deus. Então a sabedoria de Deus, ela está exposta para nós, ele se revela. Agora eu quero que você vá comigo no livro de Romanos, capítulo 1. Agora o que acontece? Tá, Deus ele se revela em geral, para toda a humanidade. Deus se revela individual para cada um de nós, amém? Deus se revela para o ser humano de modo especial. E ele fala no capítulo 1 de Romanos o que acontece com a sabedoria dele. Amém? Aí ele fala aqui, Romanos 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Então, o que nós, seres humanos, o que a humanidade faz é deter a verdade, entendeu? Mas não adianta, porque é só por um tempo, logo ele se desfaz, né? Porque a Bíblia diz que o ser humano, ele passa como a erva, ele murcha, né? E passa como a erva do campo, né? Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus se manifestou, né? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Meu Deus. Amém? Amém. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. E a gente até ouve ainda pessoas nesse mundo, né, dizer que não acreditam em Deus, mas que é oração, né? Eu já tive a experiência do pastor Aloysio perguntar para a pessoa, você crê em Deus? Você acredita em Deus? Não acredito em Deus. Só fosse dizer, eu sou ateu, né? À toa, né? Aí eu fiquei ali e digo assim, bom, mas você tem tudo dele. Por exemplo, essa respiração. Você quer ficar sem ela? Entendeu? Você aceita que a gente ore a Deus para agradecer pela respiração? Ah, sim, olha aí. Entendeu? Então, daí a gente vê até onde vai a tolice, né? É muita tolice, né? Do ser humano. E a própria palavra de Deus nos mostra aqui, ó. Porque as suas coisas, olha só, as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder,
como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, entendeu? Não tem como dizer que não acredita em Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, essa é a realidade do ser humano diante da grandeza de Deus, esse Deus que se revela, entendeu? Tanto de uma forma geral como de uma forma especial. Amém? E nós vimos isso em Salmo de número 19. Entendeu? Então, veja só. A palavra do Senhor, nós podemos ver aí, voltando novamente para o texto principal, né? Que é 2 Timóteo. Tá aqui, 2 Timóteo capítulo 3, né? Foi o que a gente viu, versículo 16 e 17. Então, a revelação geral e a especial. A revelação geral chegou a nós através da palavra escrita de Deus. A revelação geral, entendeu? A revelação geral. Ela chegou a nós através a revelação especial, ela chegou a nós através da palavra escrita. A revelação geral, ela está estampada para todo mundo, como diz Salmo de número 19, entendeu? E ela chega em ambas, né? A geral e a especial, ela chega pela palavra. Então, a Bíblia, ela foi escrita, olha só, para nos mostrar o propósito de Deus para as nossas vidas. De tudo que nós precisamos, a pergunta também, vamos fazer uma pergunta hoje, né? Dentro de todo esse assunto aqui, você já pode até responder, né? Nós já temos até como responder. Do que a igreja mais precisa? Tudo que a igreja do Senhor Jesus na terra precisa, né? Do que ela precisa? De tudo que ela precisa. O que ela precisa? De prioridade, né? Ela precisa da palavra, sim. Ela precisa saber quem ela é, né? E ela não vai poder saber se não for pela palavra, né? Se não for pela palavra. E ela precisa saber quem ela é em Cristo. Amém? A igreja do Senhor Jesus. E o texto principal foi o que a gente leu em Efésios capítulo 1, né? Esse é um texto tema para a igreja, né? Um texto chave, entendeu? De que ela precisa saber o que ela tem em Deus, quem ela é em Cristo. Amém? Duas coisas, ó, quem ela é em Cristo e como Deus vê ela. Como Deus vê a igreja, como Deus me vê. Amém? Então, se a gente fizer uma pergunta dessa, o que a igreja do Senhor Jesus precisa saber, entendeu? Do que ela mais precisa, ela precisa saber de uma coisa. Quem ela é em Cristo, entendeu? E como Deus vê ela. Amém? Então, olha só. E Deus, ele se revela de duas formas. Ele se revela em geral, de uma forma geral, e ele se revela de uma forma especial. Inclusive, no texto de Romanos capítulo 1, nós vamos ver as duas formas também, né? Assim como a gente viu em Salmos de número 19. Romanos capítulo 1, você vê as duas formas. Porque a Bíblia vai falar ali no capítulo 1, ele vai falar o que o homem fez, né? E se distanciou de Deus. E o que pode acontecer com este homem que se distancia de Deus, né? Então, a Bíblia, ela foi escrita num período aproximadamente de 1.000, né, e 500 anos, entendeu? Em 3 línguas, entendeu? E por 40, mais ou menos, mais, entendeu? Eu não posso dizer exatamente 40, né? 40 autores, mas daí para frente, entendeu? Um pouco mais.
Mais de 40, entendeu? E se você quiser, se eu quiser ouvir Deus, eu não posso ouvir se não for pela palavra. Glória a Deus. Não posso ouvir se não for pela palavra. Concorda comigo? Vê se concorda comigo? Não, com a Bíblia. Comigo não, com a Bíblia. A palavra de Deus nos diz no versículo 16: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir. E a palavra, vamos pegar essa palavra corrigir, tá bom? A gente viu o exemplo, né? Corrigir é no sentido de unir, entendeu? Ao lugar certo. Então, as pessoas quebravam o osso, aí tinha que voltar, aquele osso que foi quebrado, voltava novamente ao lugar certo. Por isso a palavra diz corrigir. Corrigir no sentido de trazer a pessoa para o certo. Entendeu? Então, a palavra de Deus, ela não vai mostrar todos os pecados da gente, olha, você pecou nisso, naquilo outro, mas ela vai mostrar o caminho que você precisa pegar, que você precisa seguir. Amém? E se ela mostra o caminho que você e eu, nós precisamos seguir, entendeu? Ela vai mostrar automaticamente o meu erro. Ela vai mostrar, aí ela já vai expor o meu erro, né? A própria palavra, se você se depara com a palavra, nem vai precisar o homem expor, basta a palavra. Claro que vai estar na boca do homem. Então, uma igreja que ela tem ali uma pessoa dentro da igreja que ela não está bem com Deus, não está andando com Deus, nós sabemos como ensiná-las, né? E tem os modos que a própria palavra de Deus nos ensina. Você ir até a pessoa, entendeu? Falar com ela e também levar ela à igreja se ela continuar naquele erro. Concorda? Entendeu? A própria palavra de Deus, ela nos mostra isso aí. Então, para instruir em justiça, vamos aprender? Para que ela nos instrua em justiça. O que significa instruir em justiça? Nos levar ao padrão de Deus. Entendeu? Nos levar ao padrão de Deus. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos instrui em justiça. Ela vai nos levar na conformidade a um padrão, e o padrão é a santificação. Vamos lá? João capítulo 17, versículo 17. Então, ela vai nos levar a um padrão que é único. Por isso é que eu não vou poder, eu como ministra da palavra de Deus, eu não vou poder dar minha opinião. Nunca. Né? Porque nós vemos ali em Efésios que o apóstolo Paulo ele orava pelos Efésios para que eles fossem levados a um padrão. Glória a Deus. Ao padrão de Deus. Até porque nós vamos ver vários versículos, aliás, para isso, talvez não vai dar tempo da gente ler, mas você vai anotar, né? Então, você que gosta de anotar, eu gosto, eu amo anotar, porque quando você vai pregar, você tem que pregar a palavra, né? Amém? Então, um dia uma senhora falou para mim assim, ela estava reclamando, não sei do que ela estava, nem lembro que ela estava reclamando, e eu no meu hábito de sempre, né, eu já vou com a palavra. E aí a irmã virou para mim e falou assim, eita, a pastora respira a palavra. Eu falei, glória a Deus! Eu fui elogiada, né? A pastora respira a palavra. Glória a Deus. Digo, amém, eu profetizo com você também. Você vai respirar a palavra. Então, nós vamos... Eu falei o versículo, eu acabei esquecendo. Qual foi o versículo que eu falei? João 17. Ah, João 17, isso. Não tem outro versículo. Aliás, tem sim. Mas no momento agora, esse versículo... É tudo. Meu Deus, é tremendo. É até a oração de Jesus, né? 17, ó. João 17, versículo 17. Tá aqui, ó. Então, se eu quero me santificar, né? Eu preciso mudar o meu erro, sair né, do erro que eu estou vivendo.
eu quero viver uma vida com Cristo. Aí eu decido, entrego minha vida para o Senhor Jesus, né? A pessoa tá vivendo no erro, no errado, na vida errada, e ela quer voltar para Jesus. Sim, ela vai para uma igreja, entendeu? E é necessário que ela esteja numa igreja que pregue a verdadeira palavra de Deus. Amém? É necessário, senão ela vai continuar da mesma forma, entendeu? Mas quando se trata dela ser mudada, dela ser transformada, não tem outro meio se não for pela palavra de Deus. O próprio Jesus falou isso quando ele orava e ele clamava ao Pai. Versículo 17, isso aqui é uma oração de Jesus, né, pelos seus discípulos. Aí ele dizia aqui, ó, 17, no versículo 17, diz, santifica-os. Meu Deus. Amém? Você quer ser santo? Amém? Santifica-os, Pai, santifica-os, né? Na verdade. Glória a Deus. Então, se a minha vida, ela precisa ser endireitada, ela precisa ser transformada, não tem outro meio. Então, mesmo que eu tenha membros na igreja, que eu sou pastora, não, vai ficando aí, vai, né, do jeito que você tá, não tem problema. Não, queridos, não pode. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ser responsáveis pelas pessoas que estão em nossas mãos. Exatamente. Não é verdade? E Jesus, ele nos ensina aqui, olha que modelo de pastor. Santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. Glória a Deus. Amém? Então, eu nunca vou poder conquistar uma alma para mim. Entendeu? Para eu poder estar de acordo com ele e ele comigo. E porque eu não quero, né, entristecer aquele membro, né, na igreja. Porque eu não quero que ele vá embora. Ó, o dízimo dele é bonzinho. Nossa, tá bom demais. Deixa ele ficar do jeito que ele tá. Não, aquela alma é mais preciosa do que aquele dízimo, aquela oferta dele. Até porque a própria palavra de Deus diz, se você oferta e não está bem com Deus, não vai adiantar nada. Então não vai adiantar a oferta dele nem para Deus, nem para mim. Verdade. Se não vai adiantar para Deus, olha só. Não vai adiantar para mim, imagina para Deus, né? Entendeu? Que é maior do que eu, né? Que é Senhor da igreja. Ele é o dono da igreja. Então, queridos, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que significa quando o apóstolo diz aqui, ó, em 2 Timóteo, capítulo 3, quando ele diz aqui, ó, para instruir em justiça. Entendeu? Para instruir em justiça. O que significa? Para levar o ser humano, o filho de Deus, a pessoa que se converteu verdadeiramente, para levar essa pessoa que ela quer, entendeu? Primeiramente ela quer, né? É o que nós vimos aqui no capítulo, no versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar aqueles que querem. Foi isso que nós ouvimos na versão aqui da Bíblia que a Raquel tem na mão, tá? Para redarguir, entendeu? Instruir as pessoas no caminho que elas querem andar, que é Deus. Então, se ela quiser andar no caminho de Deus, entendeu? Se ela quiser, ela vai o quê? O teu dever, o meu dever, né, como pastores, nós precisamos instruí-los na verdade. Amém? Instruí-los na verdade da palavra. E essa verdade, olha só, é de acordo, a verdade da palavra de Deus, ela é de conformidade com o padrão de Deus. Então, se eu vou precisar levar a pessoa ao padrão de Deus, eu nunca vou poder levar a minha opinião. Glória a Deus. É uma palavra sem mistura. Entendeu? É uma palavra sem contaminação. Porque senão aquela pessoa ela não vai frutificar. Entendeu? Não vai poder. Deus diz na palavra dele
Que assim a palavra dele é como a chuva, é como o orvalho que cai sobre a terra. Entendeu? A chuva, o orvalho que cai sobre a terra, que ela tem um propósito. Então, nós não podemos viver uma igreja simplesmente de entretenimento. Nós precisamos de uma igreja de palavra. A palavra da verdade. Por quê? Porque a educação na justiça, diz a palavra de Deus aqui, ó, para educar, para instruir, né, em justiça, significa em conformidade. A justiça significa conformidade a um padrão e o padrão de Deus. Amém? É a santidade de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Só a palavra de Deus é capaz de conformar você ao padrão divino, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, é por isso que eu profetizei sobre a vida do irmão Tiago, do pastor Tiago. Esse pastor seja uma Bíblia ambulante. Amém. Glória a Deus. E voltando. Então, Jesus, ele orou pelas pessoas, né, pelos discípulos, ele orou, ele rogou ao Senhor, ele suplicou ao Pai, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o que é santificar, né? Santificar é andar no padrão de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa palavra, ela é suficiente para a minha vida e para a sua vida, para a vida de todos quanto desejam andar no padrão de Deus. A palavra de Deus é suficiente. E o que passar disso, pastora, é legalismo, né? É isso mesmo. É legalismo. Deus abençoe cada um em nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra em nome de Jesus e que a cada dia mais a gente possa ser edificado. E eu quero convidar você para que você leve adiante essa palavra, tá? Leve adiante, tá bom? Compartilhe, né? Vai falando para outras pessoas acerca desse canal, né? Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Fica com Deus. Em nome de Jesus.